Existe uma empresa sul-coreana que virou peça crítica da revolução da inteligência artificial. E a parte mais impressionante dessa história é justamente esta. Poucas décadas atrás, a Coreia do Sul era mais pobre que o Brasil, pessoal. Hoje, o país está no centro de algumas das indústrias mais estratégicas do planeta: semicondutores, memória para IA, baterias, eletrônicos, cultura digital, esportes, streaming, tecnologia avançada. A Coreia deixou de ser apenas um país rico. Ela se tornou uma peça crítica do funcionamento da economia global. E existe uma pergunta desconfortável por trás de tudo isso. Como um país pequeno, sem grandes recursos naturais e destruído pela guerra, conseguiu ultrapassar o Brasil de forma tão brutal em produtividade, tecnologia e sofisticação econômica? Eu sou o Alê e hoje a gente vai entender como a Coreia saiu da pobreza para virar uma potência global, por que ela se tornou indispensável para o século XXI e quais as lições econômicas e de investimentos que existem nessa transformação. Então já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos e vem transformar a sua vida com investimentos. Quando as pessoas olham para a Coreia do Sul hoje, elas enxergam Samsung, Hyundai, inteligência artificial, K-pop, League of Legends, internet ultra rápida e tecnologia de ponta. Parece quase inevitável imaginar que o país sempre foi desenvolvido. Mas essa é justamente a parte mais impressionante da história. A Coreia do Sul era extremamente pobre. Nos anos 50 e 60, o país havia acabado de sair de uma guerra devastadora. Milhões de mortos, infraestrutura destruída, baixa produtividade, pouca industrialização e dependência de ajuda internacional. Enquanto isso, o Brasil era visto como uma das economias mais promissoras do mundo emergente. Tínhamos território continental, abundância de recursos naturais, agricultura poderosa, industrialização crescente e um enorme mercado consumidor. Se alguém olhasse para os dois países naquela época, dificilmente apostaria que a Coreia ultrapassaria o Brasil de forma tão brutal. Mas os dois países fizeram escolhas econômicas completamente diferentes. E aqui existe uma das maiores lições econômicas do século XX. Enquanto boa parte da América Latina ficou presa em ciclos de inflação, consumo artificialmente estimulado, baixa produtividade e crescimento inconsistente, a Coreia decidiu transformar produtividade e industrialização em obsessão natural. O país entendeu cedo algo que continua verdadeiro até hoje: riqueza sustentável não nasce apenas de consumo, ela nasce de produtividade. Existe uma diferença enorme entre crescer consumindo e crescer produzindo mais valor para o mundo. Existe um mito muito comum de que a Coreia cresceu naturalmente. Não cresceu. O país teve uma estratégia extremamente agressiva de desenvolvimento econômico, tecnológico e industrial. O governo coreano decidiu criar campeões nacionais globais. Foi assim que surgiram gigantes como Samsung, Hyundai, LG e SK. Mas existe um detalhe fundamental nessa história que muda completamente a comparação com muitos países emergentes. A Coreia não criou proteção eterna para empresas ineficientes. O governo ajudava, financiava, protegia temporariamente, mas exigia competitividade internacional. As empresas precisavam exportar, precisavam competir globalmente, precisavam ganhar produtividade. Proteção sem competição gera acomodação. Proteção com pressão internacional gera eficiência. Aqui está uma das maiores diferenças em relação ao Brasil. Durante décadas, muitos setores brasileiros ficaram excessivamente dependentes do mercado interno. A Coreia criou empresas capazes de competir com o planeta inteiro. E isso exige algo extremamente difícil: capital humano sofisticado. A Coreia investiu pesadamente em engenharia, matemática, ciência e educação técnica. Hoje, possui uma das populações mais qualificadas do mundo em áreas ligadas à tecnologia. Você não cria uma indústria global de semicondutores sem engenheiros extremamente preparados. E existe outro ponto fundamental aqui, pessoal: continuidade estratégica.
A Coreia manteve durante décadas uma linha relativamente contínua de desenvolvimento industrial e tecnológico. Enquanto isso, o Brasil frequentemente alternou prioridades econômicas, regras, incentivos e modelos de crescimento. Isso destrói previsibilidade a longo prazo. A Coreia entendeu antes de muitos países que o verdadeiro motor da riqueza moderna não é apenas consumir mais, é produzir mais valor por trabalhador. Existe uma razão pela qual o mercado financeiro começou a olhar para a Coreia do Sul de forma completamente diferente nos últimos anos. A Coreia deixou de ser apenas um exportador tecnológico. Ela se tornou infraestrutura estratégica da economia global. O mundo inteiro fala de inteligência artificial hoje. Nvidia virou uma das empresas mais valiosas do planeta. Todo mundo fala de OpenAI, data centers e corrida tecnológica. Mas existe uma peça dessa revolução que poucas pessoas realmente entendem profundamente: memória. E existe uma empresa sul-coreana sem a qual a revolução da IA não aconteceria da forma como estamos vendo hoje: a SK Hynix. Durante décadas, o mercado de memória era visto quase como uma commodity tecnológica, um setor extremamente cíclico, destruidor de capital e dependente de oferta e demanda. Era um dos setores mais odiados do mercado. Só que a inteligência artificial mudou completamente esse jogo. As GPUs modernas para IA precisam de um tipo extremamente sofisticado de memória chamada HBM. E hoje praticamente só 3 empresas conseguem produzir isso em escala relevante no planeta: a Samsung, a Micron e a SK Hynix. Perceba o tamanho da transformação histórica. Durante décadas, memória era commodity. Agora a HBM virou gargalo estratégico global. Hoje, sem memória suficiente, você não consegue escalar a inteligência artificial. Isso mudou completamente a percepção do mercado sobre empresas sul-coreanas. A SK Hynix praticamente sai de uma fábrica cíclica para virar a infraestrutura crítica da IA global. E aqui existe uma mudança estrutural extremamente importante para investidores. O século XXI começou a transformar tecnologia em infraestrutura estratégica. Hoje, a economia global depende de poucos nós críticos. Taiwan produz chips avançados, a ASML domina máquinas EUV, a Nvidia domina aceleração computacional e a Coreia domina partes fundamentais da memória avançada. A Coreia não apenas ficou rica, ela se tornou indispensável. Mas existe uma parte da história da Coreia que é ainda mais impressionante do que semicondutores e inteligência artificial: a capacidade do país de exportar cultura. Porque exportar cultura é um estágio extremamente sofisticado de desenvolvimento econômico. A Coreia não virou apenas uma potência industrial, pessoal. Ela virou uma potência cultural. O K-pop dominou o mundo. As séries coreanas explodiram no streaming. A indústria de games virou gigante. Os esportes se tornaram parte da identidade nacional. E aqui existe algo fascinante. Tudo isso nasce da mesma transformação econômica. O mesmo país que domina a memória HBM criou uma das infraestruturas digitais mais avançadas do planeta. Internet ultra-rápida, integração digital, cultura tecnológica e competitividade extrema acabaram criando um ambiente perfeito para o crescimento de games e esportes. Quem acompanha League of Legends, assim como eu, sabe exatamente disso. Há anos, a Coreia domina completamente o cenário competitivo global. Organizações coreanas viraram referência mundial. E jogadores como o Faker praticamente se transformaram em símbolos nacionais. E perceba como tudo isso converge para a mesma ideia: educação, infraestrutura, tecnologia, competitividade e pensamento global. A Coreia entendeu cedo algo extremamente importante para o século XXI. Cultura também é poder econômico. Hoje, quando alguém consome música coreana, séries coreanas ou esportes coreanos, existe influência econômica, cultural e geopolítica sendo exportada junto. Isso é soft power. E talvez seja justamente isso que torna a trajetória da Coreia tão impressionante. O país conseguiu se tornar relevante ao mesmo tempo, economicamente, tecnologicamente, culturalmente e geopoliticamente. Mas existe uma parte dessa história que poucas pessoas gostam de discutir. A Coreia também virou um laboratório dos problemas do capitalismo tecnológico moderno. Porque apesar do sucesso econômico impressionante, o país enfrenta problemas internos enormes, pessoal. A taxa de natalidade sul-coreana é uma das menores do planeta.
O custo imobiliário explodiu em Seul. Existe pressão social extrema, competição brutal, estresse acadêmico gigantesco, endividamento elevado das famílias. Ou seja, crescimento econômico não resolve automaticamente problemas sociais e demográficos. Existe até uma ironia importante aqui. A Coreia pode acabar usando justamente inteligência artificial, automação e robótica para compensar o colapso demográfico que ela mesma enfrenta. Tecnologia deixou de ser apenas crescimento econômico, virou necessidade estratégica nacional. E existe um outro risco enorme: a geopolítica. A Coreia vive literalmente espremida entre China, Estados Unidos e Coreia do Norte. Militarmente depende muito dos Estados Unidos. Economicamente depende fortemente da China. Ou seja, a Coreia é hoje um dos países mais importantes do planeta para entender o futuro da economia digital, porque ela está no centro da guerra tecnológica, da disputa Estados Unidos e China, da reorganização industrial global, da IA e das cadeias estratégicas de semicondutores. A pergunta mais importante para investidores é: como ganhar exposição a essa transformação? O veículo mais conhecido para investidores globais é o ETF EWY, mas existe um detalhe importante. Muita gente acha que está comprando a economia coreana, quando na prática está comprando principalmente Samsung, semicondutores, eletrônicos e ciclo global de tecnologia. Ou seja, em muitos momentos o investidor está comprando menos Coreia do Sul e mais infraestrutura asiática da inteligência artificial. E isso importa muito, porque semicondutores continuam sendo um setor extremamente cíclico. Historicamente, toda grande alta acaba atraindo excesso de capacidade em algum momento. A IA pode continuar acelerando e sustentar esse ciclo por mais tempo. Pode sim acontecer, mas o investidor precisa separar uma grande tese estrutural de um ativo que já subiu muito. E aqui existe uma alternativa interessante, o ETF EM, de mercados emergentes. Porque aí você ganha exposição indireta à Coreia, mas também a Taiwan, Índia, Brasil, China e outras regiões que podem se beneficiar da reorganização da economia global. Porque o grande tema da próxima década pode não ser apenas inteligência artificial, pode ser a reorganização completa das cadeias globais de produção, friendshoring, reindustrialização, infraestrutura energética, guerras tecnológicas, soberania digital. E nesse cenário, a Coreia do Sul está extremamente bem posicionada. A maior lição da Coreia do Sul é essa, pessoal. Países ricos não são apenas aqueles que possuem recursos naturais abundantes. Países ricos são aqueles que conseguem aumentar a produtividade, dominar a tecnologia e subir nas cadeias globais de valor. O Brasil continua extremamente relevante em commodities, agricultura e energia. Isso tem um valor enorme. Mas os maiores multiplicadores econômicos do século XXI estão cada vez mais ligados à tecnologia, IA, automação, software, semicondutores e propriedade intelectual. E a pergunta final é justamente essa: o Brasil vai conseguir subir nessa cadeia de valor nas próximas décadas ou continuará preso em ciclos de baixo crescimento, baixa produtividade e dependência de commodities? Porque quando você olha para a Coreia do Sul hoje, você não está apenas olhando para um país rico. Você está olhando para uma nação que conseguiu transformar a produtividade em poder econômico, tecnológico, cultural e geopolítico. E essa é uma das histórias mais impressionantes do capitalismo moderno. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve para me ajudar a chegar na meta de 1.000 inscritos, compartilha com quem investe e até o próximo vídeo. Bons investimentos!